Olá pessoal, professor Wilson Cândido de volta com mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva e agora conversando um pouquinho sobre apraxia da fala, um distúrbio motor da fala, especificamente da fala, caracterizado pela dificuldade de programação e planejamento das sequências dos movimentos motores da fala que irão resultar em erros na produção ou na emissão dos sons. Quais são as principais manifestações clínicas associadas à apraxia da fala e quais as dificuldades apresentadas pelas crianças com apraxia? Bebês considerados quietos, bebês que vocalizam e balbuciam pouco, são possíveis indicativos. Um repertório muito limitado de vogais, dificuldade em produzir as vogais, dificuldade em produzir as consoantes, cometimento de erros que pode ser inclusive variável. A criança pode apresentar diferentes trocas na fala, uma fala difícil de ser articulada e, quando articulada, de difícil compreensão, possível cometimento de erros em um número maior em relação à complexidade silábica e discursiva. Quanto mais extensa, quanto maior for a palavra, maior poderá ser a dificuldade para articular essa palavra. Instabilidade na produção do som. Tem dia que a fala está melhor, tem dia que piora, tem dia que está mais compreensiva, tem dia que está menos compreensiva. A fala pode ser monótona, levando ao entendimento de alteração prosódica. A melodia da fala parece diferente, parece estranha, com um som que não se tem uma boa compreensão. Tempo para falar, lentidão para falar. Então, dificuldade no tempo de duração dos fonemas, com presença de pausas, podendo apresentar aí prolongamentos e hesitações na emissão de cada palavra. A criança fica procurando ponto articulatório, né? Por exemplo, ao falar uma palavra como pato, ela pode dizer bato, cato, lato, até chegar na palavra pato. Isso, buscando esse ponto para chegar. Ela sabe o que ela quer dizer, mas ela não consegue articular para dizer aquilo que ela quer. E isso pode levar também a um sofrimento emocional imenso. Pobre inventário fonético, um domínio pobre dos sons da fala. Então, os pais, às vezes, podem ter a impressão de que a criança não sabe o que fazer com a boca. Parece desconhecer os movimentos que são necessários ao ato de falar. Então, ela chega a parecer não movimentar adequadamente a língua. Os pais, em alguns casos, podem relatar que a criança demorou muito a falar, porque há um atraso no aparecimento das primeiras palavras, porque a criança não conseguia articular para dizer ou emitir aquela palavra desejada. Alterações em outros aspectos da linguagem oral, como, por exemplo, vocabulário pobre, dificuldade em produzir frases mais elaboradas, acaba sendo frases mais curtas, né? Dificuldade em relatar fatos, porque é difícil articular para dizer o passo a passo de uma situação ocorrida. Além de tudo isso, pode se apresentar ainda associado à apraxia da fala uma dificuldade, né? Além dessa dificuldade motora da fala, pode apresentar-se aí outras dificuldades que estão associadas a prejuízos de ordem cerebelar, como coordenação motora fina, dificuldade para se alimentar, dificuldade na mastigação, dificuldade para se vestir, atividades de autonomia da vida diária, dificuldades em fazer atividades lúdicas simples, como andar de bicicleta, coordenando o movimento para esse andar, atividades mais elaboradas nessa coordenação motora ampla. Os pais podem às vezes relatar uma certa inabilidade da criança em termos de motricidade geral. A apraxia da fala pode ser também chamada por alguns teóricos de apraxia desenvolvimental da fala, apraxia articulatória, dispraxia verbal, dispraxia articulatória desenvolvimental, apraxia verbal da infância, que é o termo mais comum de se utilizar, apraxia verbal desenvolvimental, síndrome do déficit da programação fonológica, dentre outras tantas nomenclaturas aplicadas para essa condição, tá? A Associação Americana de Fonoaudiologia, ela recomenda que o termo mais coerente para se usar seja
a apraxia de fala na infância, que é o termo mais utilizado. O diagnóstico é sempre feito por um profissional especialista, nesse caso, um fonoaudiólogo, é um profissional indicado para avaliar essa condição de dificuldade e para criar programas de intervenção pontual em atendimento e para orientação familiar. Então, por ser aí uma desordem ligada à fala, à comunicação, é o único profissional que tem a habilidade específica para trabalhar essa condição de dificuldade, tá? É um quadro que pode ser muito comum a diversas condições neurológicas, né? Em crianças que têm apenas essa dificuldade para a articulação da fala, mas pode também vir associado a outras condições, né, do neurodesenvolvimento, como o autismo, que é ainda muito confuso para algumas observações identificar se é um transtorno da comunicação social ou se é a apraxia da fala, mas pode vir as duas coisas associadas. É importante a parceria desse atendimento fonoaudiológico com terapeuta ocupacional, com psicólogo, neuropediatra, e a participação no contexto escolar é muito significativa, além do envolvimento da família frente a essa condição que merece ser tratada com sensibilidade, por se tratar de uma condição que traz aí um certo mal-estar, um desconforto na criança, quando ela quer dizer alguma coisa e muitas vezes não consegue por uma dificuldade nessa articulação. Deve ser realizada uma avaliação minuciosa de todos os aspectos da fala, da linguagem, da motricidade oral da criança, incluindo habilidades práticas. Isso é feito lá na fonoaudiologia, mas também pode-se buscar por parcerias da terapia ocupacional e de outras áreas importantes. Existem dificuldades que são específicas do quadro, mas podem variar de criança para criança. O contexto educacional e familiar ele deve ser analisado para receber orientações de como conduzir esse processo. A idade ideal para o diagnóstico é a partir dos 2 anos de idade, porque ainda não conseguirá compreender as instruções antes dos 2 anos de idade, isso dificulta nesse processo avaliativo. Entre 2 e 3 anos já se pode suspeitar do quadro e indicar alguns meses de terapia para o fechamento diagnóstico, lá no espaço fonoaudiológico. Sempre importante lembrar, é o fono que faz essa intervenção. A intervenção precoce ainda é o melhor caminho. É muito importante para se obter resultados, né, mais significativos, lembrando sempre que não se tem um prazo para respostas, é a longo prazo muitas vezes, porque cada retorno ao tratamento depende muito de uma infinidade de fatores, dentre eles a participação da criança, né? E aí traz algumas situações interessantes para a gente entender que, primeiro, o atendimento deve ser indicado individualmente, por se tratar de uma condição que merece um acompanhamento pontual. Os resultados e progressos são obtidos a longo prazo. Né? Com a terapia pode haver uma melhora das habilidades comunicativas, mas outros fatores, como a gravidade do quadro, a idade e outras comorbidades ou outros elementos considerados, podem também prejudicar o processo. Portanto, cada caso é um caso particularizado. Lembrando que crianças com apraxia têm consciência de suas dificuldades, tentam falar corretamente e não conseguem. E isso gera um desconforto absurdo, tá? Então, consulte um fonoaudiólogo. É o profissional indicado para essa condição diagnóstica. A apraxia da fala. É ele que avalia e é ele que cria programas de intervenção, ok? Dicas de atividade. Um jogo de discriminação auditiva com treino de escrita, extremamente interessante, especialmente em se tratando aí de apraxia da fala, de questões ligadas à comunicação, à aprendizagem, leitura e escrita, dentre outras condições que podem ser útil essa aplicação desse recurso como estimulação cognitiva, tá? Esse foi mais um vídeo da série Estimulação Cognitiva. Eu sou o professor Wilson e em breve um novo vídeo para vocês.